Estamos aqui, né, hoje para falar um pouco de gestão pública, né, a partir da perspectiva dos gestores públicos locais. O podcast Vozes da Gestão Pública é uma iniciativa do CIAP e tem por principal objetivo ouvir os gestores e profissionais da gestão pública local, que é onde, de fato, o Estado encontra o cidadão e é onde os gestores e os profissionais da gestão entregam serviços públicos, né, para a sociedade. Também queremos inverter um pouco a lógica e ouvir os profissionais a partir de onde, de fato, ocorre o dia a dia da gestão. Então, costumeiramente, a gente estuda política pública numa outra perspectiva e a gente quer fazer uma inversão a partir dessa iniciativa. E, terceiro, a gente conversar sobre inovações, boas práticas, enfim, que a gente sabe que existem nos municípios e muitas vezes não estão documentadas nem registradas, para que a gente possa disseminar essas boas práticas, essas boas experiências para outros municípios e outras regiões do Brasil. O meu nome é Vicente Rocha, sou professor aqui da UFG e estou com o professor Paulo Januzzi conduzindo esse trabalho do podcast Vozes da Gestão Pública. Obrigado, Vicente. Né? Foi ótima essa sua ideia de propor essa ausculta, né, dos gestores e técnicos municipais no Brasil, técnicos também de outras esferas, naturalmente. E muito nos orgulha, nesse primeiro episódio, estar aqui com a secretária municipal do município aqui da região metropolitana de Goiânia, o município de Senador Canedo, a secretária Verônica Savatin, mestre em saúde pública pela Universidade Federal de Goiás, pesquisadora também, né, no campo da saúde pública, em que ela atuou, inclusive, num projeto, né, aqui pela UFG de diagnóstico das condições de saúde no Estado, e vai aqui, então, trazer a sua experiência, né, nesse campo. Muito obrigado, Verônica. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, professores. Eu acho que primeiro parabenizar pela iniciativa. De fato, a gente sempre vem conversando nos nossos espaços de gestão que se nós queremos ter algo diferente, nós precisamos inovar, né? E partir no campo da pesquisa, no campo da academia, ter um movimento como esse, que é ouvir a gestão municipal para podermos compartilhar saberes, experiências e construir algo novo para o fortalecimento dos serviços que serão ofertados para a população, é bastante significativo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Verônica. É uma grande satisfação tê-la aqui nessa nossa conversa, porque a gente quer, de fato, dar vozes a quem faz a política pública e faz a gestão pública no dia a dia, nesse desafio que é grande. E você, como gestora municipal, quais são os principais desafios? A gente sabe que pela Constituição os municípios têm a responsabilidade pela atenção básica, né, que é um desafio para os municípios, porque grande parte, né, do atendimento à população está nesse campo, né, da atenção básica. A gente queria ouvir de você quais são os principais desafios do teu trabalho no dia a dia na Prefeitura de Senador Canedo. Como o professor me apresentou, né, sou secretário de saúde do município de Senador Canedo, cidade aqui da região metropolitana, que nos últimos 10 anos foi a cidade acima de 100 mil habitantes que mais cresceu no país. E esse já é um ponto dificultador, porque nós não organizamos a estrutura do serviço na mesma medida em que a população cresce, em que a população chega. Então, hoje, no município de Senador Canedo, nós estamos com um pouco mais de 80% de cobertura de estratégia de saúde da família. Nós temos 41 equipes de estratégia de saúde da família, mais uma equipe prisional, né, de saúde prisional, que eu tenho uma equipe montada dentro do presídio. 4 unidades de urgência, uma maternidade, 2 centros de atenção psicossocial e um centro de especialidade e um centro de reabilitação. Só que aí uma das grandes dificuldades, que dessas 4 unidades de urgência que eu tenho hoje, só uma tem financiamento do governo federal, que é a UPA. As outras 3 unidades de saúde, elas são mantidas 100% com recurso do Tesouro Municipal. Em um outro contexto, talvez elas não deveriam ter sido abertas. Mas para quem conhece Senador Canedo, eu falo num outro contexto, porque nós já fomos pleitear recurso para o Ministério da Saúde,
E eles falam, mas não tem porte populacional para ter essa quantidade de serviços. Mas para quem conhece Senador Canedo, você passa por Senador Canedo e você anda 20 quilômetros de rodovia, você fala, acabou o Canedo. Não, tem mais uma região do Canedo. Aí você passa mais um pouco, sai um pouquinho e fala, não, eu entrei num distrito de alguma coisa, voltei para algum bairro de Goiânia. Não, ainda é Senador Canedo. Então, a estrutura da cidade, a forma como a cidade é organizada foi planejada, não. A estrutura territorial da cidade não nos permite ter serviços localizados em pontos únicos. Então, a cidade precisa se organizar para isso. Então, uma das grandes dificuldades é organizar estruturas físicas e manter essas estruturas de saúde para que possa atender as necessidades da população, né? Por conta, principalmente, do financiamento insuficiente e dos custos elevados em saúde. Desde a pandemia, ontem eu ainda estava conversando com um dos meus RTs, falei, depois da pandemia a gente achou que os custos em serviços em saúde iriam diminuir. Diminuiu o custo de máscara, de luva, de capote, de propé, mas o custo da medicação ela se manteve. Então, assim, nós não tivemos, depois da pandemia, reajustes de valores de contrapartida. O ano passado nós tivemos, sim, um de assistência farmacêutica, mas ainda não corresponde com o investimento. Até tem uma pesquisa do IPEA, depois é importante compartilhar, foi lançada no mês passado na OPAS, uma pesquisa sobre custos em serviços de assistência farmacêutica, que é um dos nossos grandes gargalos, né? É bastante interessante, porque os preços aumentaram, os valores não corresponderam, nós temos a judicialização, que não respeita regras impostas pelo sistema, e aí tudo vem agravando e dificultando o desenvolvimento da gestão municipal. E aí você falou, inclusive, né, o fato de Senador Canedo estar, tendo um crescimento populacional muito intenso, também nas proximidades aqui de outros municípios na região metropolitana, isso também deve, de alguma forma, afetar a estruturação dos serviços? Bastante. O ano passado, em abril do ano passado, nós estamos terminando de fazer o levantamento agora, desse ano, em abril do ano passado, que foi o nosso pior pico da dengue, em Senador Canedo, esse ano nós já não tivemos tanto problema com dengue, mas tivemos problema com síndrome respiratória, de 2 unidades de saúde minha, uma que fica aqui na Vila Galvão, São João, que é divisa ali com Alphaville e outros bairros, e aqui no Parque Alvorada, que é divisa com o Novo Mundo, Amendoeiras, em uma unidade, 48% do atendimento de abril foi da população de Goiânia, e na outra unidade, 51%. Então, assim, de tudo aquilo que eu investi, de todos os pacientes que eu atendi no mês de abril, em 2 unidades específicas, foram de pacientes de Goiânia. Você não cerceia o atendimento à população, principalmente na urgência, mas eu não tenho esse valor, eu não tenho esse valor de volta. Então, para manter uma urgência que está de porta aberta, chega em um momento que eu preciso fazer conta, chega um momento, não, a gente faz conta, pelo menos eu faço conta todo dia, né? Porque o orçamento ele é único. Você consegue suplementar 5%, eu falo 5%, talvez 5%, 10% de um orçamento total de um município, mas em uma pasta específica. Você faz uma suplementação aí de 2,5%, 3% no ano. Mas você gastou muito mais do que isso, em alguns períodos. Então você precisa, eu vou tirar de outro lugar, eu tiro da atenção especializada, eu tiro da atenção básica para conseguir cobrir os custos da urgência e emergência, que é porta aberta, né? Você falou 2 coisas que são muito interessantes, que eu imagino que seja um desafio para vocês que têm que tomar decisão no dia a dia, que é a judicialização. Como é que você faz, sendo que tem esse orçamento, tem obviamente um planejamento orçamentário para gastar dentro de um determinado padrão de gasto do município, né? Um mínimo de 15%, depois você poderia até nos dizer quanto vocês hoje comprometem da receita, né, própria municipal, mas é o desafio da judicialização. E esse desafio, como é que você faz para garantir direito, já que o cidadão ele pode atravessar a linha de um município para o outro e ser atendido? Enfim, o SUS é universal, não há essa separação, você não pode, né, se negar a atender. Como é que vocês enfrentam esses 2 desafios aí? E se há compensação, como é que isso se organiza em termos de regiões de saúde? Vocês conseguem resolver isso?
Em relação à região de saúde, não. Agora, com a nova aquela súmula do STF, súmula 1, 2, 3, 4, que definiu algumas competências e algumas obrigatoriedades dentro das 3 esferas de gestão, federal, estadual e municipal, em relação ao financiamento de alguns medicamentos de alto custo, né? Agora isso está mais posto, então, dentro dos territórios, até o estado de Goiás ele começou a discutir isso, tem um valor que o estado, até certo valor, o estado faz o pagamento, o financiamento desses medicamentos, superior ao valor estipulado, é a União que faz esse financiamento. O município sendo judicializado, ele precisa, ordem judicial não se discute, se cumpre, vai lá e discute depois em outro momento, né? Aí, nesse momento de discussão, o município entra com pedido de ressarcimento, seja para o Estado, seja para a União. Dentro de região de saúde, entre municípios, entre os pares, não existe isso ainda, né? Mas dos grandes problemas da judicialização, primeiro que é a ausência do judiciário seguir os fluxos e os protocolos que já estão postos pelo Ministério da Saúde. Nós temos protocolos, nós temos linhas de cuidado instituídas em praticamente todas as áreas. Né? Lógico que existem especificidades, mas a especificidade ela não pode ser tratada como regra. Então, o que eu tento enquanto secretária municipal de saúde? Eu tento um diálogo primeiro com o Ministério Público, porque 90% das pessoas elas procuram o Ministério Público e o Ministério Público que representa esse usuário. Poucos os casos que a população procura um advogado e o advogado vai direto para o judiciário, né? Então a gente tenta uma argumentação com o Ministério Público, sentar, conversar. Alguns municípios já instituiu Câmara Técnica de Negociação entre Ministério Público e Secretaria Municipal de Saúde. A gente está terminando de institucionalizar a nossa. Em Senador Canedo nós vamos ter um médico, um enfermeiro e um farmacêutico na comissão. E outros profissionais que poderão fazer parte de acordo com o questionamento do Ministério Público. Que é para mostrar, né? Olha, existe essa linha, existe essa medicação, existe esse exame que precisa ser feito. Você não vai direto para um PET scan, eu brinco com o PET scan porque é uma das coisas que a gente está recebendo ordem judicial à torta e à direita, você não vai direto para um PET scan para fazer um diagnóstico de uma doença sem ter feito uma tomografia, sem ter feito um raio-x, né? Ultimamente o pessoal esqueceu o raio-x e agora vai direto, só existe tomografia. Então, assim, é no campo da negociação. Nós temos diversos desafios. Alguns promotores e juízes são abertos, outros nem tantos, né? Tem o Comitê de Justiça aqui no estado, o Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que é bastante atuante, ele ajuda, é um parceiro da gestão municipal. Isso aqui a gente tem que falar, o doutor Eduardo, ele é extremamente parceiro, ele tem uma boa comunicação com os demais magistrados, mas ainda precisamos evoluir nesse sentido, né? E em relação ao financiamento, chega no final do ano, a gente tem que tirar de outro lugar, quando a demanda judicial foi superior àquilo que já foi proposto. A gente sempre orienta os gestores, né? Quando nós fizemos parte do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, agora eu faço parte do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, é de fato deixar uma reserva no orçamento para a demanda judicial. Já planeje isso. Ah, você vai planejar porque você não fez? Né? Tem muita gente que fala isso. O judicial por conta da ineficiência do gestor. Não. Não é? Uma contingência. Exatamente. Então, assim, tenha um valor em orçamento. Em Senador Canedo, nós temos um valor em orçamento para essas questões, né? Eu assumi a secretaria tem 3 anos, até hoje nós conseguimos manter dentro desse orçamento. Porque em Senador Canedo, por incrível que pareça, uma das minhas grandes dificuldades com judicialização não são medicamentos ou procedimentos que não estão elencados no rol de procedimentos do SUS, mas são em cima de medicamentos que eu não consegui comprar por licitação, que é outro ponto que está esmagando o gestor municipal. Os processos de licitação. As empresas entram na licitação, entram na disputa, entram na concorrência, ganham o processo, mas não fazem a entrega do insumo. Nossa. Pedem realinhamento de preço. E por diversos motivos, principalmente dependendo da forma como se foi de registro de preço, existem regras que você não pode fazer o realinhamento de preço. Mesmo o empresário, o dono da indústria, né, do comércio, entregando para a gente uma justificativa.
Mas antes de aceitar a justificativa dele, eu tenho que olhar o segundo colocado. E o terceiro. Isso dura 6 meses. E a população fica desassistida. E aí judicializa. Entendi. E Verônica, você então falou que fica muito claro, né, pela sua fala, né, do tempo despendido nessas questões de judicialização, certamente legítimas, mas que tomam muito do seu tempo e da estratégia, né, de atenção à saúde pactuada, né, em várias mãos, com o governo federal, o governo estadual, etc. Então fala um pouco sobre o cotidiano da gestão em saúde em município Canedo, em termos de atenção básica à saúde, em termos, inclusive, das outras ações que, às vezes, as pessoas não imaginam que estão sob a esfera da saúde, mas na área de saneamento, sim, na área de controle de zoonoses, coisas desse tipo. A gente sempre fala, né, que uma vida não tem preço, mas a saúde tem custo. E aí a gente tem que associar o direito à saúde ao custo desses serviços. E é bem nesse sentido. O SUS ele é organizado de forma hierarquizada e regionalizada. Quando nós conseguimos organizar um território, e aí eu falo tanto para dentro das fronteiras do município, conhecer a realidade do município, aí eu vou entrar nessas questões que você colocou de vigilância, zoonose e tudo mais, quanto para fora, eu compreendo que eu não preciso custear tudo sozinha. Esse tempo atrás nós recebemos um projeto de lei vindo da Câmara Municipal de Vereadores para fazer a abertura de um serviço que, além de não ter previsão legal, para que lá era um serviço novo, criado, né? Era uma mistura de atenção básica com urgência e emergência, sem nenhuma previsão de financiamento, eu iria ter que ter no município um serviço que até então eu não preciso, porque eu tenho na rede privada, eu tenho em Goiânia, que de uma unidade de saúde minha está 12 quilômetros, um dos hospitais de Goiânia, né? Então a gente precisa pensar nisso para fazer saúde. O que eu tenho dentro do meu município e o que eu tenho no meu território regional. Para que os serviços não concorram, inclusive com financiamento. Para que os serviços não concorram com... Vamos fazer de conta que o professor Vicente é médico. Aí eu vou pagar R$80 pela ultrassom que ele me faz. Mas aí eu montei um serviço de ultrassom em um determinado lugar que senador Canedo poderia estar atendendo. Não, mas eu quis colocar um. Só que para o professor Vicente, nesse município, ele vai cobrar 250. Aí inflaciona o mercado. Aí ele não vai querer fazer para mim por 80, mesmo tendo uma demanda significativa, porque ele vai fazer para o outro colega por 250. Então a gente precisa conhecer a realidade. Para conhecer a realidade, a gente precisa participar das instâncias de pactuação do SUS. Que os gestores eles têm local de discussão, que é na Comissão Intergestora Regional, que discute região, que é na CIB, que discute Estado, e na CIT, que discute União. Então, o primeiro ponto, quando eu assumo a Secretaria Municipal de Saúde, é conhecer o que eu tenho dentro do meu território e para fora. Quando eu conheço dentro do meu território, a primeira pergunta que é, qual que é a necessidade de saúde da população? Vou te dar um exemplo também. Eu assumi senador Canedo com 33 milhões de dívida em novembro de 2022. Foi extremamente difícil, porque eu tinha 33 milhões de dívida, um orçamento reduzido e nenhum fornecedor querendo me entregar produto nenhum. E nem médico querendo trabalhar para mim, nem farmacêutico, enfermeiro querendo cumprir horário. Né? Então, primeiro ponto, eu preciso pagar a conta. Mas eu também preciso continuar ofertando saúde para a população. E o prefeito tinha um plano de governo. Só que a população tem uma necessidade de saúde. O que a população adoece e o que ela morre? Primeiro ponto. Eu preciso conhecer os indicadores de mortalidade e de morbidade do meu município. E aí entra a questão de vigilância, né? Os dados que a vigilância produz, eles precisam ser transformados em produtos, em serviço para a população. Eu enxergo qual que é o problema de saúde, qual que é a necessidade de saúde daquela população. E em Senador Canedo, a maior mortalidade, isso é no país todo, ainda é de questão cardiovascular, né? Mas o que mais levou a população a ser internada foi questão gastrointestinal. Por quê? Senador Canedo hoje tem só 3% de esgoto. Então, são outras questões de infraestrutura que implicam em determinantes sociais, porque por mais que é uma cidade que tenha bastante condomínios de luxo, eu tenho uma área periférica, semi-periférica, né? Não sei nem se existe essa expressão semi-periférica, mas eu tenho uma densidade populacional em alguns locais
que eles estão, assim, em relação de nível per capita e tudo mais, bastante insuficiente. E essas pessoas, elas não têm acesso a outros serviços, né? É fossa séptica no final, no quintal de casa, e a gente sabe todos os riscos que isso traz para a população. Então, o município ele precisava pagar conta, dívida, eu preciso investir nos serviços de saúde, mas eu preciso fazer esgoto. Porque se eu não fizer esgoto, eu vou continuar tendo 43% de internação por questão gastrointestinal. Eu acho que você deixa um gancho para a gente te perguntar o seguinte, a gente que pensa a gestão, pelo que você diz, ainda falta um pensar mais integrado e um planejamento mais integrado, sabendo que saúde não é algo isolado, que precisa, que as áreas de um governo precisam de fato fazer planejamento integrado, pensando as políticas de desenvolvimento urbano, as políticas de habitação, enfim, da educação, que tem impacto direto na saúde. Você vê ainda que no município ainda falta se pensar de forma mais integrada para poder se economizar, entre aspas, aí, no campo da saúde. Não, exatamente. A construção ela deve ser coletiva, né? Eu não consigo fazer saúde só com os meus técnicos de enfermagem, com os meus enfermeiros e com os meus médicos. Eu preciso planejar a saúde considerando realidade de condições de saúde da população, condições biológicas, com marcadores biológicos. Eu preciso identificar qual que é a forma como a minha população se comunica, igual... Não adianta em Senador Canedo, a gente faz bastante investimento em mídias digitais e tudo mais, card e tudo, mas eu tenho um determinado bairro, o Jardim Todos os Santos, que é um dos bairros mais antigos da cidade. Se eu não colocar um carro de som lá, eu não consigo falar com aquela população. Eu não falo com aquela população, né? E associado a isso, fazer com que as outras pastas da administração pública conversem. Como eu disse, o exemplo do esgoto, né? Agora a gente está no investimento. O prefeito vem fazendo um investimento nessa área de saneamento básico, um investimento significativo. Mas a gente tem um outro problema, que não é só não querer fazer esgoto. Nós estamos falando do maior polo petroquímico do Centro-Oeste. Eu brinco que para qualquer buraco que eu cavo na secretaria, eu preciso de ter autorização da Petrobras também. Porque são gasodutos que passam. Nós estamos num projeto de construção de um hospital municipal que são 3 andares, né? Nós temos que fazer toda uma reestruturação, inclusive de autorização, porque não se pode fazer qualquer tipo de obra em Senador Canedo por essa especificidade do território. Então tem muita coisa envolvida, né? O senhor veio falando igual a questão da educação. Está no país isso, o aumento de crianças para investigação de algum tipo de déficit de atenção. Sim. Seja TDAH, TOD, autismo. O trabalho tem que ser em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, porque só a saúde sozinha não vai dar conta de atender a quantidade que nós temos. Outro ponto, nós sabemos aí, tem um dos itens, né, da minha dissertação, que para 2050 nós vamos ter um acréscimo de mais de 35% da população acima de 50 anos e com comorbidade, né? Que tem outras doenças associadas, principalmente doenças associadas à questão do trabalho. Como que eu estou organizando lazer, infraestrutura? Porque se essas pessoas elas sairão do mercado de trabalho por questões de patologia, eu vou tratar essas pessoas só dentro de casa, eu preciso ter outras fontes. Então, discutir saúde é conhecer território. Conhecer território em serviços de saúde que eu tenho já posto, conheço a característica da minha população para ver onde é que eu vou investir. Eu sempre falo para o prefeito, não adianta falar para mim comprar ressonância magnética. Eu não vou investir em ressonância magnética quanto o que está adoecendo a população é questão gastrointestinal que eu trato com medidas. Vamos aprender a lavar as mãos. Vamos colocar, como é que eu esterilizo o material? Como é que eu faço higienização de frutas e verduras? É nisso que a gente precisa investir, né? E assim, aí mais uma vez eu parabenizo, porque
A gente precisa usar de outras ferramentas, de outras tecnologias para fazer com que a população e outras pessoas entendam. Porque é obrigação nossa também levar isso para a população. A população precisa entender como é que se organiza o serviço de saúde. Além da gestão compartilhada ser nas 3 esferas de governo, a gestão é compartilhada com que o usuário ele tenha responsabilidade sobre as condições de saúde dele também, sobre os cuidados de saúde, qualidade de vida, condição de vida que ele leva, né? Se a gente tem hoje lá 6 grupos de tabagismo montados. De tabagismo. De tabagismo, né? Tabagismo. Agora a gente tem que fazer um grupo aquele cigarro eletrônico lá, né? É isso. Pode, acho que nem, não lembro como chama aquilo lá. E também não quero saber muito, porque eu não quero chegar nem perto daquilo, né? Eu preciso mudar a estratégia. O programa de tabagismo foi feito pro vovozinho e pra vovozinha lá de trás, que fumava há não sei quanto tempo. Agora, qual que é a linguagem que eu preciso usar? E a população, ela precisa entender a corresponsabilidade dela nesse serviço. Né? Me permita só perguntar, você tem um investimento em educação? Porque parece que coisas bem simples têm um impacto muito forte, como você citou, essa coisa da higienização das mãos, dos alimentos, enfim. Processos educativos básicos que a população precisa saber. Um livro que me marcou na vida o título era Compre Vitamina na Feira e não na farmácia. Foi o livro que mais impactou a minha formação como cidadão preocupado com a minha saúde. Será que você acha que falta mais investimento e mais atenção e mais insistência de orientações básicas no campo da saúde? Falta sim. A gente já vem evoluindo bastante nisso daí, né? Aqui no estado de Goiás mesmo, praticamente todos os municípios têm núcleo de educação permanente, porque você qualificando, formando profissional, você também tem profissional que orienta melhor a população. Mas falta. O país como um todo, e senador Canedo agora especificamente, focou durante muitos anos em investimento, em incremento tecnológico para dentro do município. E esqueceu de orientações básicas. Foi um movimento no próprio país. Isso aconteceu, né? As condições de saúde da população também fizeram com que a gente pensasse um pouco mais em outras formas de tecnologia. Mas hoje nós precisamos retomar o comprar vitamina na feira. E porque nós temos um perfil da população, o perfil do jovem não é mais de procurar outras... Ele não procura mais outras informações. Nós temos que levar. Os estímulos tecnológicos são tantos que eu vou ler aquilo que me interessa. Aquilo que eu gosto de ter uma leitura. Não aquilo que muitas vezes é necessário. Né? Então aí faz parte das atribuições, do dever do poder público levar as informações que são necessárias para toda a população, que é do autocuidado, aquilo que ele precisa fazer, higienização de mão, alimentação saudável, práticas e técnicas de promoção em saúde. Né? Isso a gente falta investimento. Entendi. No fundo, o que você está ressaltando é a importância da atenção básica em saúde, da estratégia de saúde da família, né, no município. Então, que boas ideias, práticas, inovações você poderia estar compartilhando aqui para reforçar essa área tão vital no município, né, para a área da saúde? Isso, é bem isso. A minha linha de pesquisa é a atenção primária, né? Esse dado que eu trouxe para vocês foi para pesquisar quais eram as principais deficiências da atenção primária no cuidado da pessoa com multimorbidade física e mental. Então, e eu acredito sim que nós conseguimos resolver 80%, 85% de todos os problemas de saúde da população dentro da atenção primária. Nossa. O que é que eu acredito que precisa ser feito? Investimento em tecnologias leves dentro da atenção primária. Por que o paciente ele vai para a UPA só com uma infecção de urina? Porque na UPA ele tem um laboratório 24 horas. Na atenção primária, ele demora às vezes até 10 dias para conseguir um exame de urina. Então a gente precisa, aquele investimento que foi feito lá atrás em unidade de urgência e emergência em centros especializados, nós temos que trazer para dentro da atenção primária. Nós, ali em Senador Canedo, nós colocamos agora, como foi colocado, né, o maior índice de mortalidade em Senador Canedo foi questão cardiovascular. Então nós colocamos, tem 3 meses, coloquei eletrocardiograma em todas as unidades de saúde.
Ah, mas senador Canedo tem dinheiro. E aí, respondendo a sua pergunta, professor, o ano passado o senador Canedo fechou com 21,4% de investimento da arrecadação do município em serviços de saúde. Aproximadamente 155 milhões de reais ano. Né? E bem acima do acima, mínimo. Né? 6% acima do mínimo constitucional. De 15%. De 15%. Se a gente não controla isso, a saúde inviabiliza todas as outras pastas. Se a gente não coloca um pé no freio, nós inviabilizamos a gestão. Porque, como eu falo, nunca vai deixar de ter necessidade. A gente precisa ofertar. Por isso que a gente precisa conhecer o território e precisa investir naquilo que, de fato, vai atender as necessidades de saúde da população, que é a atenção primária. Né? Eu falo, primeiro ponto é investir em tecnologias para dentro da atenção primária. Ter disponibilidade de exames, de procedimentos de diagnóstico de forma mais rápida, mais célere. E aí eu não estou falando de ressonância magnética, tomografia. Eu estou falando de hemograma, PCR, EAS, que é o exame de urina simples, sabe? De forma mais rápida. Um eletrocardiograma, o paciente chegou com pico de hipertensão, de pressão alta ali, sabe que aquele paciente ele é hipertenso, ele faz parte ali dos teus pacientes, né, da tua área, que são hipertensos, precisa mandar para a UPA para fazer uma medicação. Coloque ele em observação, as unidades de saúde já estão evoluindo para isso. Né? Nós já temos uma carteira de serviço na atenção primária que permite a realização de procedimentos dentro da própria atenção primária. E aí, através desses procedimentos, a gente investe na tecnologia de diagnóstico. E o segundo ponto é formação profissional. O profissional, ele sai da universidade hoje, seja médico, seja enfermeiro, ele não sai para trabalhar no SUS. Sendo hoje o SUS ainda o maior empregador. Ele sai para trabalhar em qualquer outro lugar e o médico para passar numa residência, para fazer uma residência específica, para ser especialista de alguma coisa. Mas nós temos uma população que ela tem problema na coluna, ao mesmo tempo que ele tem problema na coluna porque ele trabalhou uma vida inteira capinando um terreno, né? Ele tem um problema de depressão, por quê? Porque ele não está conseguindo mais capinar o terreno que ele capinava, está faltando dinheiro para ele manter as questões, as necessidades dele diária, e aí ele começa a desenvolver uma depressão, e aí com essa depressão e com os perigos, 60 anos, ele não se alimenta direito, ele pode transformar uma pessoa hipertensa. Então eu tenho um paciente com problema ortopédico, de saúde mental e crônico, para ser atendido por um médico generalista. Eu vou mandar esse paciente para 3 médicos, mais o médico do PSF, para acompanhá-lo. Então é formar o profissional para que ele entenda as necessidades de saúde dessa população e ele consiga atender essa população de uma forma generalista. Estou excluindo a necessidade de profissionais especialistas? Não, de forma nenhuma. Eles são necessários, mas eu preciso minimamente conseguir dar atenção inicial para esse paciente, e é a identificação precoce. Trabalho de promoção e prevenção, que a gente traz isso com grupos comunitários, com palestras, com carro de som, com cards digitais, com outras mídias, com vídeos sendo publicados. No outro município que eu trabalhava, a gente deu o nome nisso de pílula de saúde, né? Do mesmo jeito que eu tomo uma dipirona e passa a minha dor de cabeça, eu coloco pílulas de saúde com informação para a população e formação profissional. Então, assim, hoje falta investimento, sim, na atenção primária. Tivemos uma melhora, mas falta muito mais, porque eu espero muito da atenção primária, eu falo muito da atenção primária, mas eu não invisto na mesma forma que eu espero que ela me atenda. Você falou voltando à questão da educação, né? Do investimento em formação ou em educação. Você falou de pílulas, né? Isso. Eu lembro que na pandemia a gente recebia alerta o tempo todo, né, sobre, enfim, as regiões que estavam mais atingidas, sobre os cuidados básicos que a gente tinha que ter, que obviamente usar máscara era o primeiro, mas enfim, havia muito investimento em tecnologia. Voltando à questão dos investimentos em tecnologia, vocês hoje faz um alerta pelo celular, já que todo mundo usa celular, existe alguma iniciativa regular e programas estruturados assim de forma regular para fazer essa comunicação, já que comunicação é fundamental no campo das políticas públicas. Enfim, se a gente não comunica as pessoas ou não comunica o que temos disponível em termos de serviço, a gente termina não alcançando os objetivos da política.
Em Senador Canedo, nós estamos em um processo, isso é do plano do prefeito, né? Para quem já ouviu ele falar em alguns lugares, a gente está sendo hoje como referência em investimento em tecnologia. O município criou uma Secretaria de Tecnologia e Inovação para fazer com que todas as pastas conversem, que as informações cheguem de forma mais rápida para a população e que a gestão ouça a população de forma mais rápida também em diversos canais. Hoje nós temos uma estruturação na Secretaria Municipal de Saúde, a gente trabalha ainda em cima de datas específicas ou de alertas epidemiológicos, né? Antes de ontem, a minha superintendente de vigilância, ela me entregou o boletim dos primeiros 6 meses, né? Dos principais agravos e das principais causas de notificação. Por incrível que pareça, a notificação por violência, ela ultrapassou as notificações por SRAG no município, por síndrome respiratória. Então, eu preciso ter um alerta. Seja violência doméstica, violência no trânsito, nós colocamos violência no geral, né? Ultrapassou. Desculpa, ultrapassou. Violência no trânsito não entrou, não. Foram pessoas vítimas de algum tipo de violência. Ultrapassou síndrome respiratória. E eu tô falando de um período de síndrome respiratória que o país parou para falar disso, né? Então, através desses alertas, eu preciso me comunicar com a população e com órgãos, de outros órgãos de controle. Polícia, Ministério Público, Centro de Assistência Social, de tanto o especializado quanto o CRAS e CREAS, né? Então, assim, hoje em Senador Canedo a gente faz um trabalho mais em cima de datas específicas e de alertas epidemiológicos. O município vem trabalhando em um sistema de tecnologia mesmo para que todas as informações de todas as pastas da gestão municipal chegue para o usuário nos celulares. Mas como eu disse no início, a gente tem uma população idosa de um número significativo. Então, a gente também está identificando outras formas de se comunicar com essa população, né? A mais rápido são cards, são vídeos, são alertas, mas nós temos também pensado em outros mecanismos, outras estratégias e também os próprios profissionais de saúde, né? Então, para Senador Canedo, todo o meu grupo de superintendentes sabe, eu invisto em atenção primária. Quem trabalha comigo, quem me conhece há algum tempo, sabe que o meu investimento é em atenção primária, porque não é porque eu estou em região metropolitana, com acesso a todos os serviços de saúde, que eu tenho que investir em outras coisas. Porque a população do Canedo, se você entra, você fala assim, eu estou numa cidade do interior. A população ainda pensa como uma população do interior. Então, eu preciso tratá-la da forma como ela se enxerga também. E não adianta investirmos em tecnologia pesada se o que está adoecendo a população são causas básicas. Então, é investimento em pagamento, formação profissional e tecnologia para dentro das unidades de saúde. Nossa, Verônica, você, né, na sua apresentação mostra para nós que até somos, vamos dizer assim, pesquisadores no campo, né, as dimensões da atuação, né, de uma pasta de saúde no município. Eu fico imaginando, né, o que seria da população brasileira, da população de Goiás ou da população de Senador Canedo, se não houvesse o SUS, né? Porque nesse diagnóstico em que você participou, que fizemos aqui para o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, nós identificamos pela pesquisa do IBGE que você tem só 25% da população brasileira que tem plano de saúde, e de todo tipo, né? A gente deve acrescentar. E imagino que seria dos outros 75% da população que não é atendida por esses planos. E no caso de Senador Canedo, como é que é essa situação? No último censo, nós tivemos aí a identificação de que mais de 65% da população de Senador Canedo é SUS dependente. SUS dependente. SUS dependente. Depende totalmente Depende do SUS. Totalmente do SUS. Só usa serviço do Sistema Único de Saúde. Estou falando de população moradora, residente, né? E aí, associado ao que foi colocado, que nós estamos em região metropolitana, que nós atendemos outras pessoas, não tem como pensar em estruturação de serviço sem a organização do cuidado através do Sistema Único de Saúde. E para que nós tenhamos essa organização e para que esses 60% da população de Senador Canedo consiga ser atendida, a gente trabalha com protocolos e fluxos, né? Para que a gente consiga dar assistência para todas as pessoas. A gente organiza
fluxos de encaminhamento para atenção especializada. Vou dar um exemplo. Não é pela vontade do paciente, mas é pela necessidade identificada a partir do médico da atenção primária, né? Exceto a gestante, mas que no início da gravidez ela também é atendida até a 32ª semana dentro das UBSs, ela só procura o serviço de imediato especializado no momento do parto. Do contrário, vai pela atenção primária. Então, a gente organiza fluxos para que a população consiga ser atendida. E a gente precisa começar a defender um pouco mais esse sistema. E aí não estou falando defender numa visão romântica, né? Eu estou falando defender numa questão de necessidade. Estratégica de necessidade. Patrimônio nacional e estratégico para a população brasileira. Nós não tem como pensar Brasil sem o sistema único de saúde. A pandemia mostrou muito isso, né? Sim. Nós temos gargalo agora com as emendas parlamentares. Ela entra como parte do orçamento da União para o Ministério da Saúde. Ela não é um orçamento à parte. Ela está dentro do orçamento. Então, a gente concorre com emenda parlamentar, né? A gente concorre com emenda parlamentar. E defender o SUS é defender o SUS de forma que ele comece, se organize e termine sendo organizado da forma como a população precisa que seja, né? Programas de governo, políticas de governo, políticas que foram pensadas considerando todas as especificidades daquela população que deve ser assistida. Eu acho que só sobre a organização e gestão do SUS nós levaríamos mais 40 minutos conversando, porque eu fico pensando como que é a gestão, e aí é da natureza da minha área de estudo, já que sou formado em administração, fico pensando como é que é a gestão das unidades básicas de saúde. Então, só aí, como é que é essa integração das unidades. Eu imagino que isso não é fácil em qualquer município e municípios grandes como o Senador Canedo, mas a gente está caminhando para o final aqui do nosso, né, podcast, e a gente queria reflita e nos diga se tem algum programa que vocês têm no município que foi pensado, desenvolvido e que você, ou programa ou ação de saúde, que você acha que é uma boa experiência, uma boa prática, uma inovação para a gente poder divulgar para que outros municípios, outros gestores possam se apropriar desse conhecimento e divulgar, disseminar mais aquilo que é bom, né, do seu município. E documentar no nosso chat Políticas Públicas. Certo. Eu acho, nós estamos desenvolvendo agora, implementando, a gente montou um núcleo lá em Senador Canedo, vinculado à gerência de ensino e serviço, que é tomada de decisão baseada em evidência, né? As minhas tomadas de decisão de gestão, elas serão tomadas com base em evidência epidemiológica e daquilo que os profissionais que estão na ponta consideram que vai ser assertivo para desenvolver com a população. Então, nós estamos fazendo pesquisas, até mesmo para saber o que a população precisa, o que ela espera e aonde ela sente alguma deficiência, alguma necessidade, que é a nossa primeira evidência. A segunda é associar essa pesquisa do usuário a uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo com os servidores das unidades de saúde, para ver se corresponde, se nós estamos enxergando a mesma coisa, se a população enxerga, e os números que a vigilância me traz. Mas para isso a gente precisa de uma coisa básica, professor, e que existem ferramentas, existem estratégias, que é planejar, né? O gestor precisa conhecer o orçamento dele. O gestor ele precisa entender como que funciona o orçamento e o gestor ele precisa saber da necessidade de saúde, qual é a necessidade de saúde da sua população. Aí, a partir disso, ele organiza programas e estratégias. Igual ontem nós começamos a elaborar um programa de saúde mental, né? Que é a bola da vez. Não adianta fugirmos disso. Só que nós não vamos resolver o problema de saúde da população, o problema de saúde mental da população com atenção especializada. Não vai ter psiquiatra suficiente. Então, nós estamos organizando um programa específico de qualificação dos servidores da atenção primária para o manejo e identificação dos problemas de saúde mental da nossa população, né? Então, assim, o que nós estamos desenvolvendo lá agora é conhecer a realidade, trabalhar com ferramentas
de conversação, de identificação de problemas. Um dia a gente pode conversar, posso trazer para vocês quais são até as tabelas que nós estamos utilizando para isso, os questionários que nós estamos utilizando para isso, para de fato conseguir organizar a saúde, otimizando recursos e atendendo às necessidades da nossa população. Ou seja, Verônica, como secretária de saúde, né, Januse, obviamente, o que ela acabou de resumir precisa de bons diagnósticos, né? Isso. De refinamento de dados, de evidências. Com bons diagnósticos, você consegue tomar boas decisões, né? Exatamente. Então, a gente queria agradecer muito a Verônica pela disponibilidade, pelo investimento de tempo. A gente sabe que ela corre muito no município, aliás, todos os gestores correm muito no dia a dia para atender a essa quantidade imensa de demandas da população por serviços de saúde. Então, a gente agradece muito e esperamos que a tua fala, né, essa conversa, seja disseminada e seja pensada e refletida por outros gestores do Estado de Goiás e do Brasil. E, Januse, fecha aí para a gente essa conversa. É isso, acho que você fechou muito bem. Agradecer a Verônica por essa apresentação e, né, esse depoimento, essas experiências todas relatadas aqui. E faço o convite para que vocês continuem acompanhando esse nosso videocast, Vozes da Gestão Pública, porque a gente sempre vai estar trazendo pessoas como a Verônica, que tem assim, experiência, recomendações, sugestões e depoimentos relevantes para a gente aprimorar a gestão pública no Brasil. Obrigado. Se você gostou desta conversa com a Verônica, secretária de Saúde de Senador Canedo, nós temos uma produção com a Verônica. Ela participou de uma pesquisa. A Verônica, além de uma profissional que entende do dia a dia da gestão, ela também é pesquisadora e participou da produção deste livro, A Regulação da Saúde em Goiás, Organização e Gestão do Serviço de Saúde. Januse, professor Paulo Januse, a professora Edisaura e vários outros professores aqui da universidade, outros pesquisadores, produzimos este livro, que está disponível na página do CIAP para ser baixado gratuitamente e as pessoas, enfim, conhecerem um pouco da produção aqui do nosso centro de pesquisa e, obviamente, tem toda uma conexão, né, com o que conversamos hoje com a Verônica neste nosso primeiro episódio do podcast Vozes da Gestão Pública. Nesse sentido, também, no âmbito do projeto do CIAP, nós temos também esse material, né, que é o Aprimorando o Planejamento Público Municipal, que tem nos seus capítulos um específico no campo da saúde, apresentando quais são as principais normativas, as questões chaves da agenda de saúde no Brasil, e também os principais indicadores para diagnóstico e monitoramento das questões da área da saúde. Esse material ele está na forma também de um e-book na nossa plataforma do ciap.org.br, né, que vocês poderão consultar aqui na descrição e no QR Code, e também nos cursos autoinstrucionais que nós também divulgamos na nossa plataforma. Muito obrigado. É o CIAP no Vozes da Gestão, a melodia da ação, políticas públicas na prática, a nossa canção, com inteligência que se faz saber, pra sociedade juntos construir e crer.